Glória a Deus. Você que pode, abra junto comigo a palavra do nosso Pai, no livro de João, no capítulo 21, no versículo 15. João, capítulo 21, versículo 15. Está escrito assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeirinhos. Tomou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: tu sabes que eu te amo. Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro, então, entristeceu seu coração. Pela terceira vez, tu me amas? Respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando você era moço, tu te cingias a seguir e andava por onde você queria. Porém, quando você for velho, estenderá as mãos e o outro te levará pelo caminho por onde você não quer ir. Disse isso para mostrar o gênero da morte de Pedro, para mostrar que a sua morte iria glorificar a Deus. Depois acrescentou: segue-me. Amém? Irmãos, esse texto para mim é muito significativo. Eu coloquei o tema da nossa conversa hoje como voltando para o propósito. Existe um lugar que foi criado por Deus para você. Existe algo que Deus, quando te planejou, te projetou, Ele colocou em seu coração. Eu falo muito, e você já deve ter ouvido algumas vezes, eu citar Davi no Salmo 139, quando ele diz: o Senhor conhece o meu deitar e o meu levantar. Todos os meus dias já estão escritos no seu livro, mesmo antes dele existir. Então você está falando, pastor, que existe um destino, que existe algo que Deus já estipulou para a minha vida e eu tenho que viver isso. Eu não estou falando sobre destino. Eu estou falando sobre um caminho que existe no coração de Deus, onde você trilhando, você vai viver tudo aquilo que Ele tem para você. Só que muitas vezes nós não vivemos o que Deus tem, porque teimamos em andar em caminhos que escolhemos segundo aquilo que nós estamos vendo. Se você perceber, a maioria das coisas que você vive hoje é reflexo de escolhas que você fez no passado. Situações favoráveis, outras não tão favoráveis, elas acontecem porque, de alguma forma, eu fiz escolhas que não foram condizentes com aquilo que Deus queria para nós. O texto que lemos, ele é revelador porque ele mostra para nós que Jesus Cristo está sempre disposto a nos fazer entender que o lugar certo para nós estarmos é ao seu lado, é no seu caminho, é fazendo a sua vontade. É um texto muito conhecido, mas eu quero, junto com você, perceber algo que é muito especial dentro desse texto. Afinal, Jesus Cristo aqui, ele já estava com o seu corpo glorificado. Jesus Cristo, ele já tinha morrido, ele já tinha ressuscitado, e agora, 100% Deus, ele vai de encontro a um homem que está frustrado, cansado, decepcionado, não só com a morte de Jesus, mas decepcionado, frustrado com as suas escolhas. Porque se você ler
no início do capítulo 21, você vai perceber que Pedro está com alguns outros discípulos, quando de repente ele fala: eu vou pescar, eu vou para Tiberíades. Outros discípulos então se levantam e resolvem segui-lo. Mas olha que interessante, Pedro aqui está decidindo voltar para o lugar onde ele teve o primeiro encontro com Jesus. Pedro resolve voltar para um lugar onde ele estava cansado, estava frustrado, no lugar onde ele empreendeu esforço e não encontrou resultado. Mas, por uma frustração, ele esqueceu de tudo aquilo que ele viveu com Deus e resolveu não mais acreditar em tudo aquilo que ele viu. E quantas são as vezes que isso acontece comigo, com você? Uma decepção, uma frustração, algo que a gente vive no presente, tem a capacidade de roubar de nós tudo aquilo que nós aprendemos sobre Jesus. Eu, antes de vir para cá, estava conversando com um casal e a gente se conhecendo. É um casal que já está há um tempo na igreja, mas ainda não frequenta um pequeno grupo. Está vindo na igreja, mas ainda não mergulharam de verdade e resolveram viver tudo aquilo que Deus tem para ele. Em determinado momento da conversa, eu comecei a questionar algumas coisas num tom muito suave dentro de uma construção. E eles começaram a falar de algumas coisas que eles viveram lá atrás. Algumas marcas, decepções, feridas que foram abertas dentro da própria igreja. E eu falei: olha, eu sei o que você está sentindo, porque eu também passei por isso. Em determinado momento eu também acreditei que era impossível viver o reino de Deus. Afinal, eu me senti usado por líderes que só queriam benefícios próprios. Eu me senti dentro de um castelo criado para que eu respondesse só à expectativa das pessoas e não à expectativa de Deus. E quando eu me vi nessa situação, eu resolvi largar tudo. E larguei. Eu resolvi ir para um lugar onde eu lutei tanto para sair. Eu resolvi acreditar que já não existia mais chances de eu viver tudo aquilo que Deus tinha prometido. Afinal, olha o lugar que eu estou. Quem sabe você nessa noite se encontra nessa mesma situação. Já está há algum tempo na igreja, mas viveu alguns momentos difíceis e resolveu, a partir de agora, ser apenas um telespectador daquilo que Deus está fazendo na vida de pessoas. Quem sabe você foi tão usado, foi tão machucado, foi tão ferido, que hoje você não se abre para viver algo novo, porque na sua cabeça você vai viver a mesma coisa. Se eu me entregar, se eu me relacionar, se eu fizer parte, vai chegar um determinado momento que eu vou me envolver tanto, e a partir do momento que eu me envolvo, naturalmente eu me firo. E existe esse risco. Eu falei para eles: existe esse risco, eu falo para vocês, mas a vida é feita de riscos. A vida é feita de escolhas. Agora, se toda essa minha ansiedade, se toda essa minha decepção, se tudo isso que eu vivi, de alguma forma, trouxe para mim maturidade, é certo que eu não vou viver isso novamente. E eu falei para aquele casal: vocês nunca mais vão viver isso, porque vocês não vão mais permitir que pessoas abusivas coloquem vocês dentro dessa redoma. Vocês já sabem onde esse caminho leva. Então, agora é pegar toda essa bagagem e ir de encontro às pessoas que estão na mesma situação que vocês. Amigos que você conheceu lá atrás e hoje já não estão mais dentro desse evangelho porque já não acreditam mais naquilo que Deus pode fazer. E eles então ficaram muito emocionados e resolveram dar um passo além.
Eles resolveram acreditar que a vida deles não poderia se reduzir àquilo que eles viveram, mas existe uma linda história esperando para que a gente viva os projetos e propósitos de Deus dentro dela. Existe um lindo caminho que já foi escrito por Deus para que a gente experimente algo novo. E você, então, pode pensar mais, cara, eu não me sinto mais digno, eu não me sinto mais capaz, eu não consigo ver a possibilidade de Jesus me aceitar do jeito que eu sou. E é interessante porque nos 2 últimos bate-papos com pessoas diferentes, elas falaram essa mesma coisa. Então, eu quero falar sobre esse momento de Pedro, porque isso mostra para nós a forma que Jesus, ele se relaciona com os pecadores. Porque Jesus não escolheu ninguém bom. Ele não veio para os bons. Lucas, no capítulo 5, ele vai dizer: os bons não precisam de médicos. Os doentes, sim. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Pedro estava muito frustrado. Pedro estava diante de uma situação onde ele mesmo se colocou. E agora eles estão ali pescando novamente. E cara, a Bíblia, ela é incrível, porque ela tem a capacidade de nos colocar em algumas histórias e a gente perceber o reflexo dela na nossa vida. Algumas situações do nosso cotidiano nos mostra o que esses homens sentiram. E Pedro novamente estava cansado junto com os outros discípulos. Eles pescaram a noite toda. Eles já tinham feito de tudo e eles não pegaram nada. E a palavra vai dizer que no raiar do dia, quando o dia estava clareando, de repente um homem chega na praia. E você sabe quem é esse homem? Jesus Cristo. Jesus chega na praia e Jesus faz uma pergunta para aqueles homens: ei, vocês pegaram alguma coisa? E de repente ele ouve: não, nós não pegamos nada. A palavra vai dizer que os discípulos não reconheceram quem falou, mas Jesus, ele dá uma outra ordem, ele diz: lance a rede do outro lado. E quando eles lançaram, a rede agora está cheia de 153 grandes peixes. Aquele que Jesus ama, João, fala então para Pedro: é Jesus. Pedro bota a sua roupa, porque ele estava só com a parte de baixo, e ele vai nadando 200 côvagos, 96 metros em direção a Jesus. E eu acho interessante porque Pedro não estava mais preocupado com a pesca. Pedro já não estava mais preocupado com aquilo que ele estava sentindo. Pedro já não estava mais preocupado com o cansaço. Pedro já não estava mais preocupado com as suas escolhas. A única coisa que Pedro queria era estar de novo com o mestre. E ele vai até Jesus. E ele agora volta, ajuda a puxar a rede. Quando todos estão reunidos, quando eles puxam os peixes, a palavra vai dizer que Jesus já tinha preparado um peixe e um pão. Jesus já tinha feito um churrasco para eles, de peixe. Perceba que tudo aquilo que eles procuravam já estava disponível em Jesus. Quantas são as coisas que nós procuramos? Quebramos a cabeça, corremos para todos os lados, buscamos de todas as formas e já está disponível para nós em Deus. Quantas foram as vezes que nós tentamos preencher esse vazio existencial em coisas, em pessoas? Quantas foram as vezes que nós acreditamos: se nós comprarmos isso, nós vamos sentir uma satisfação? Só que a gente compra, a satisfação vem, só que logo depois a gente volta a precisar de algo que nos preencha. Porque dentro de cada um de nós existe um espaço. E esse espaço só vai ser preenchido com o Espírito Santo de Deus. Existe um vazio que é
do tamanho perfeito de Jesus Cristo. E agora, Jesus chama Pedro à parte e começa a ter um bate-papo direto com Pedro. E ele pergunta: tu me amas? Irmãos, olha que pergunta difícil. Se eu perguntar aqui, quem ama a Jesus? Se eu pedir para quem ama Jesus levantar a mão, eu tenho praticamente certeza que a nossa totalidade vai levantar. Nós vamos dizer: eu amo. Se eu perguntar quem aqui é apaixonado por Jesus, todos nós vamos dizer: eu sou. Mas essa é uma pergunta que é muito complexa, porque existe o nosso amor por Jesus e existe a forma que Jesus deseja ser amado. O grande problema é que muitas vezes nós achamos que o nosso amor e devoção a Jesus vai seguir as mesmas medidas, os mesmos limites que eu amo uma pessoa que é próxima, um amigo, uma esposa, um filho. Só que em João capítulo 14, Jesus vai falar sobre esse amor. Quando ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. O próprio Jesus vai dizer que só existe um tipo de pessoa que ama ele. É aquele que tem os mandamentos, ou seja, aquele que se relaciona com a palavra, que conhece os princípios, aquele que está disposto a gastar a sua vida em uma relação onde vai conhecer Jesus através da palavra, através de orações. E a partir do momento que eu conheço, a partir do momento que eu tenho a revelação sobre quem ele é, agora eu tenho que obedecer esses mandamentos. O amor é recebido por Deus, o amor que nós dizemos para ele, quando nós temos a capacidade de obedecer. Falamos aqui diversas vezes que nada chama mais a atenção de Deus quando temos a capacidade de renunciar, de dizer não para algo que de alguma forma vai nos afastar desse amor. Porque nós temos muita certeza que Deus nos ama. Nós temos muita certeza, porque é impossível alguém amar outra pessoa, é impossível alguém não amar e entregar o seu filho. É impossível alguém não amar e resolver se entregar numa cruz. Quando a gente pega Isaías no capítulo 53, a gente vai perceber que o amor de Deus, ele foi levado até o limite. Jesus foi moído, Jesus foi ferido, ele foi motivo de humilhação, de vergonha. E hoje é muito interessante nós falarmos sobre isso, porque nós participaremos do memorial, onde comeremos do pão que representa a sua carne, beberemos do suco que representa o seu sangue, lembraremos do sacrifício que foi feito em favor das nossas vidas. Um sacrifício violento, um sacrifício assustador. E através daquilo que esses homens viram acontecer com Jesus, eles resolveram pegar esse caminho. E Pedro então responde a Jesus: olha, eu te amo. Nesse contexto, Jesus pergunta se Pedro ama mais do que os amigos. Ele está falando de um amor filéu, de um amor que é dado comumente a um amigo. Ele está falando de um amor que eu posso sentir por qualquer pessoa. Você me ama igual você ama essas pessoas? E Pedro fala algo que é muito interessante, por isso essa pergunta é tão difícil. Tu sabes que eu te amo. Irmãos, Jesus sabia ou não sabia do tamanho do amor de Pedro? Claro que sabia. Você acha que Jesus não sabia que Pedro realmente estava disposto a morrer por ele? Quando Jesus vai ser preso, Pedro puxa uma adaga, vai no soldado Malco, e a palavra diz que corta a sua orelha. Você acha que ele quis cortar a orelha? Quem pega uma adaga e vai em direção ao rosto da pessoa que quer cortar a orelha, ele estava disposto a matar Malco. Ele estava disposto a morrer por Jesus, porque ele sabe que se ele mata aquele homem, ele também seria morto.
Mas o grande problema foi que tudo aquilo que aconteceu com Jesus gerou dentro de Pedro muito medo. Gerou dentro dos discípulos pavor, porque foi violento demais. Assustados com o que aconteceu com Jesus, eles pensaram, se aconteceu com o meu mestre, imagina o que pode acontecer com a gente. E ali, eles resolveram seguir caminhos próprios. E ali, eles resolveram esquecer de tudo aquilo que Jesus já tinha falado, porque Jesus já tinha avisado, olha, quando matarem o pastor, as ovelhas vão se dispersar. Olha, convém que eu seja moído. Olha, assim como aconteceu com Jonas, vai acontecer comigo. Mas esses homens esqueceram. Mas Pedro amava Jesus. Pedro se colocou como líder e viveu coisas extraordinárias. E, irmãos, você pode estar passando, de repente, a pior situação da sua vida. Quem sabe você esteja vivendo o seu pior momento. Quem sabe hoje, movidos por essa decepção que nós falamos, você esteja distante. Mas Jesus sabe dos seus sentimentos por ele. Jesus sabe o que você sente. Jesus sabe se esse amor é verdadeiro ou não. A palavra é, o que você vai fazer com isso? Até quando aquilo que você viveu vai continuar apontando um destino para você? Porque quando a gente está frustrado, quando a gente está machucado, a gente aceita qualquer fala de Satanás como verdade na nossa vida. Quando nós não sabemos o que fazer, nós pegamos caminhos que aos nossos olhos parecem que vai de alguma forma nos levar para distante dessa dúvida. E foi o que aconteceu com esses homens. Foi o que aconteceu com Pedro. E ele responde, você sabe. E Jesus sabia. Então, Jesus, ele pergunta pela segunda vez, Pedro, você me ama? Fica muito nítido para nós que, de alguma forma, Jesus, mesmo sabendo o que Pedro sentia, precisava mostrar para Pedro aquilo que ele sentia. Porque ele teve um encontro com a realidade. Ele teve um encontro com quem ele era. E a grande questão é que no momento que ele conseguiu uma oportunidade para provar tudo aquilo que ele falou, ele negou. E essa negação gerou dentro dele, quem sabe, um sentimento de não merecimento, um sentimento de abandono, de não pertencimento. Dentro dessas conversas que eu tive, teve uma muito especial que eu fiz com um jovem, que ele virou para mim e falou assim, eu nem sei se Deus me quer. Eu nem sei se eu sou digno novamente de estar perto dele. Eu nem sei. E eu achei aquela fala muito interessante e falei para ele, cara, que legal esse pensamento seu. Porque, na verdade, existe uma dúvida que está dentro de você e você está tentando seguir o caminho da razão, onde as pessoas dão a outra aquilo que elas merecem. Se Jesus desse a Pedro aquilo que ele merece, ele não viveria tudo aquilo que Deus já tinha escrito para ele. Se Jesus desse a nós, a mim e a você, tudo aquilo que nós merecemos, irmãos, é bem provável que nós não estaríamos aqui. Só que o amor dele transborda, o amor dele vai além. O amor dele é capaz de ressignificar a nossa história. E nós precisamos nos reposicionar. Estava acontecendo nesse momento um reposicionamento. Estava acontecendo nesse momento um realinhamento. Um voltar para um lugar. Qual lugar você precisa voltar? Qual lugar você saiu e causou dentro de você essa ferida que você não consegue avançar porque existe uma âncora que te prende lá? O que foi tão forte, violento dentro de você que agora você não consegue mais contemplar
tudo que Deus tem e a sua vida está baseada simplesmente no que aconteceu com você. Se a gente não resolver isso, se não lançarmos isso sobre o nosso Salvador, provavelmente nós vamos ter uma vida agarrados àquilo que nós vivemos. E deixamos de experimentar algo novo. E deixamos de experimentar um mundo de possibilidades. E Jesus continua: Pedro, você me ama. E a palavra vai falar desse amor ágape, que é o amor verdadeiro, puro. O amor que é o amor em essência. A palavra mostra que Pedro então entristece o seu coração pela insistência de Jesus. Mas Pedro ainda não tinha entendido, porque ele achava que o lugar dele era pescando. Mas existia um propósito sobre a vida dele. Houve investimento de Jesus sobre a vida dele. Houve investimento de Jesus sobre a sua vida, sobre a minha. Ele deliberou o tempo para revelar algumas coisas para nós, para que a gente pudesse alcançar um propósito que foi estipulado para nós. Mas para isso os nossos olhos têm que estar abertos para essa realidade. Para isso nós temos que estar sensíveis, para entender que existe a possibilidade de nós vivermos uma vida muito além da nossa. Muito além daquilo que nós desejamos viver. Muito além daquilo que nós podemos construir ou alcançar. Muito além dos nossos sonhos. Pedro não imaginava, mas ele estava sendo preparado para ser um dos maiores discípulos que a história já teve a oportunidade de ver. Quem sabe, tudo que você passou, toda a bagagem que você carrega, ela, a partir de agora, com você reposicionado, não sirva para que as pessoas percebam que existe solução também para os problemas dela. Quem sabe as pedras que você carrega não sirvam para pavimentar uma estrada onde outras pessoas não precisam sofrer o que você sofreu. O que você está fazendo com o que fizeram com você? O que você está fazendo com o que você fez com você? Pedro estava sendo questionado. E em todas as perguntas que Jesus fazia, no final Jesus dava uma direção. Você me ama? Amo. Cuida das minhas ovelhas. O Evangelho sempre vai nos levar em direção ao próximo. O Evangelho não é um lugar onde eu me isolo e vivo aquilo que eu quero. O Evangelho sempre vai me transformar, para que de alguma forma eu consiga ter o mesmo olhar de Jesus sobre a vida das pessoas. O Evangelho, ele sempre vai te transformar, para que a partir de agora, com uma nova vida, você possa ser fonte de transformação. Ou você acha que isso tudo que foi feito em favor das nossas vidas é simplesmente para que a gente viva uma vida como se aqui fosse eterno? Se nós esperamos Deus, se nós esperamos em Jesus apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Existe algo eterno, irmão. Existe um lugar que foi criado para mim e para você, para que a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem. Quando Pedro consegue entender tudo aquilo que Jesus queria, Jesus fala para ele: olha, você andava por caminhos que você escolhia. O que Jesus está tentando mostrar? Olha, você sempre foi impetuoso, cara. Você sempre fez tudo do seu jeito. E essa é uma característica do Pedro. Você sempre foi esse cara que não pensava muito nas consequências. Você sempre fez o que você quis. E o amor de Deus é tão interessante porque a gente vai perceber que Jesus, ele faz um trabalho de discipulado em Pedro, mas algumas coisas ele só vai entender a partir do momento que Jesus não está mais com ele.
Jesus ele não desistiu de Pedro porque em determinado momento ele escolheu um caminho diferente do que Jesus queria. Jesus não desistiu de você porque você escolheu esse caminho que você está trilhando hoje. O que ele deseja é que você volte, cara. Que você volte para esse lugar. Não um lugar físico. Não um lugar geográfico. Mas um lugar espiritual. Um lugar em Deus. Um lugar que só você e Jesus sabe se você está ou não. Um lugar onde todas as expectativas que ele tem sobre você, elas se tornarão reais. Mas pastor, eu não sei o que Jesus espera de mim. Eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não sirvo para nada, eu não sirvo para falar, eu não sirvo para orar, eu não sirvo para cantar. Eu não sirvo para nada. Irmãos, nós confundimos chamado com aquilo que nós fazemos para Deus. Nós confundimos chamados com uma aptidão nossa, com algo que eu tenho algum tipo de talento. Isso é o chamado periférico. O chamado principal, que é dado para todos os discípulos, está em Mateus 28. Vai por todo mundo. Pregue para todos. Espalhem as boas novas. O que nós fomos chamados para fazer é falar daquilo que nós estamos vendo e daquilo que nós ouvimos. Falar do que Jesus Cristo tem nos revelado. Falar sobre o que Ele fez na minha vida. E sabe qual o ponto em comum entre os dois bate-papos que nós tivemos desses dias? É que em determinado momento eu comecei a abrir a minha vida e eles começaram a perceber que existem vários momentos que as nossas escolhas foram iguais. Mas a partir do momento que eu entendi que era necessário entregar a vida para Jesus, a minha vida mudou. Quando eu entendi que era necessário abrir mão de algumas coisas que eu sonhava, que eu planejava, que eu almejava, foi nesse momento que a minha vida mudou. Quando eu resolvi perder o controle, quando eu resolvi não mais temer, quando eu resolvi experimentar aquilo que Ele tinha, é nesse momento que eu entrei em um lugar. E isso estava acontecendo com Pedro. Ele estava indo para um lugar. Ele estava tendo um entendimento que mudou a sua vida para sempre. Se você entender o tamanho do amor de Deus por sua vida hoje, se você entregar o controle da história da sua vida nas mãos dele, eu tenho certeza que você vai ser surpreendido com o que ele vai fazer. O grande problema é que nós achamos que tem que ser do nosso jeito. Tem que ser no caminho que nós queremos. Nós não nos achamos merecedores e não somos e nunca seremos. A graça, ela é incrivelmente maravilhosa justamente por causa disso. Porque não são para os merecedores, não são para os bons, são para os errantes. São para aqueles que conseguem olhar a sua natureza e percebem: eu preciso de um Salvador. Olha o que eu sou capaz de fazer com a minha vida. Pedro entendeu e se tornou um expoente na igreja. Hoje nós estamos aqui falando sobre seus erros, sobre seus acertos. Hoje nós estamos aqui pegando o que aconteceu na vida dele, usando como inspiração, para que a gente possa, de alguma forma, ser inspirados a também entregar a nossa vida ao Senhor, a também esquecer aquilo que nós vivemos. E em determinado momento da conversa, um jovem me perguntou: mas pastor, todas as vezes que eu me reúno com os meus amigos, é muito forte tudo aquilo que a gente viveu, todas as mágoas, todas as dores, todas as decepções. Isso sempre vem no nosso bate-papo, e aí a gente começa a remoer o que nós vivemos. E eu falei para ele: olha, existe uma história linda que Deus quer escrever através de você. Se já existe essa inconformidade no seu coração, se já existe um desejo de que esses seus amigos de alguma forma venham para um lugar, esse lugar onde você está, cara, se posicione e ressignifique a sua história para que seja possível também você viver o novo. E a partir daquilo que você está vivendo, os seus amigos, eles serem alcançados por essa graça.
A frustração tem apontado o destino de muitas pessoas. A frustração tem colocado corrente em muitas pessoas que vivem reféns. Mas foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Por isso, esse texto é tão significativo. Porque na sua essência, aqui está acontecendo a real revelação do Evangelho, onde Jesus Cristo, já glorificado, está diante de um pecador e dando a ele uma nova oportunidade de vida. Eu não sei como você chega aqui nessa noite. Eu não sei quais têm sido as suas escolhas. Eu não sei o que você espera de Deus, mas uma coisa eu tenho por bem certo. Ele quer ouvir uma resposta de você. E essa resposta é: você me ama? E eu queria te convidar a ficar de pé. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir. Em vários momentos da palavra, nós vamos perceber Jesus apresentando Deus como esse Pai disponível para nós. O livro de Lucas, no seu capítulo 15, ele fala de 3 parábolas, e eu vou falar sobre 2 específicas que são muito interessantes. A primeira é a parábola das ovelhas perdidas, onde um homem tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. E de repente, quando ele dá conta que uma tinha sumido, ele resolve colocar 99 no aprisco. E dentro de nós vem o questionamento: pô, como é que o cara deixa 99 para ir atrás de uma? Ele vai num terreno perigoso, ele pode ser atacado pelos salteadores, ele pode ser atacado pelos animais selvagens. Será que uma só vale esse risco todo? Só que ele não está preocupado com o que as pessoas pensam. Ele vai atrás de uma. E quando ele acha essa ovelha, a palavra vai dizer que ele pega, ele coloca essa ovelha sobre os seus ombros e ele leva em direção ao aprisco. Perceba, se o lugar já era perigoso, ele andando sozinho, imagina com peso nas costas. Mas ele resolve colocar a vida em risco para mostrar o seu amor por uma ovelha. Depois ele fala sobre a dracma e depois ele fala sobre o filho pródigo. Um jovem que mesmo tendo tudo resolveu abandonar, pedir a seu pai a sua herança, a sua parte, mesmo sem ter direito, e ir embora. E foi. E gastou com mulheres, gastou com baladas, gastou com drogas, gastou com tantas coisas, até que ele perdeu tudo. E quando ele perde tudo, que ele cai em si, ele fala: meu Deus, o que eu vou fazer? Agora ele está trabalhando com porcos, com tanta fome que a vontade era comer aquelas comidas, até que ele pensa: os servos do meu pai vivem melhor que eu, eles têm pelo menos o que comer. Eu vou me levantar e vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou dizer para ele algumas coisas, e ele vai. E quando ele chega, ele fala: pai, eu já não sou mais digno de chamar de pai. Eu já não sou mais... Eu pequei contra os céus, pequei contra ti. O pai, epa. Para o que você está fazendo. Tragam uma sandália nova. Tragam roupas e tragam um anel. O que o pai está fazendo? Colocando esse filho novamente em seu contexto familiar. O que tem de interessante nessas 2 parábolas? Você precisa ter a real noção se você é ovelha. Porque se você for ovelha, o pastor está indo e tentando falar com você. O
pastor está querendo te pegar no colo e te trazer de volta e você não está querendo. Sabe por quê? Você está esperando a vontade de cair em si. Você acha que só vai voltar quando for um desejo seu. Mas se você for ovelha, você tem que se libertar. Você tem que ir para o colo do mestre. Se você for o filho pródigo, você tem que voltar. E qual o problema? É que às vezes a gente tem que voltar, mas a gente quer que o pastor venha nos buscar. E aí a gente não vive o que Deus quer porque a gente está fora de sintonia com aquilo que precisa ser feito. Eu gosto muito de falar da minha história. E eu falo que durante uma parte eu fui o filho pródigo. Quando eu cheguei na igreja, quando eu tive a revelação de quem é Jesus, eu me liguei emocionalmente, eu entreguei meu coração para um líder. E esse líder humano que pegou a glória que era de Deus para si. E em determinado momento, quando ele caiu, eu olhei e falei, olha, isso não é para mim. E eu resolvi ir embora. Eu resolvi sair, eu me perdi. Até que em determinado momento, mesmo vivendo a vida que eu estava, o pastor foi atrás de mim. E eu acredito que Deus está atrás de algumas pessoas aqui nessa noite. Eu acredito que Deus está chamando algumas pessoas para um lugar. Eu não sei se é com você. Quem sabe o Espírito te trouxe aqui hoje para te mostrar que Jesus não está levando em consideração o que você fez. Quem sabe o Espírito te trouxe aqui hoje para te mostrar que mesmo você estando nesse lugar, Ele vai até você e te pergunta, você me ama? Você me ama? Pedro, você me ama? E eu queria chamar uma pessoa aqui. Você que sente que essa mensagem é para você. Você que acredita que o Espírito te trouxe nesse lugar, nessa noite, para ressignificar sua história. Você que sabe que está fora do lugar que Deus escolheu para você. Nós vamos participar de um momento de ceia. Mas antes disso, eu queria orar por você. Se foi o Espírito Santo que falou com você e não eu queria que você erguesse as suas mãos onde você estiver. Tem uma pessoa aqui que eu tenho certeza que Deus trouxe nesse lugar para ouvir essa mensagem. E eu vou te convidar a erguer suas mãos onde você estiver. Você que recebe essa palavra e acredita que precisa voltar para esse lugar, erga as suas mãos onde você estiver. Não adianta chorar, não adianta resistir. Ele só quer que você entenda o tamanho do amor dele por você. Eu vou perguntar mais uma vez. Você que entende que precisa voltar para esse lugar, eu queria te convidar a erguer suas mãos aonde você estiver nesse momento, para nós orarmos junto com você. Amém, 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 amém. Eu quero pedir para o obreiro abraçar aquela menina lá atrás e um irmão vir nesse rapaz aqui, ó. Por favor, tem mais gente. Não resista. Tem um irmão lá atrás, eu quero te pedir para abraçar um irmão lá atrás. Tem uma pessoa, tem mais alguém, eu sinto no meu espírito. E eu vou fazer esse último convite. Você que veio aqui sabendo que tem que entregar a sua vida a Jesus e voltar para esse lugar, eu quero te convidar a erguer as suas mãos. Amém, meu irmão. Quero te pedir, alguém abraça esse irmão aqui. Amém. Mas tem uma pessoa aqui ainda, e eu quero essa pessoa hoje, em nome de Jesus. E eu vou fazer a última pergunta. Você que entende que precisa entregar a vida a Jesus, já 6 pessoas entregaram. Amém, irmã. Alguém abraça essa irmã aqui, por favor. Amém. Amém. Alguém abraça essa irmã aqui. Abraça aqui, Jéssica, por favor. Essa aqui, ó, também, essa aqui, ó. Lá no meio, isso, permaneça com as mãos erguidas. Amém, gente? Então vamos orar, Pai. Obrigado, Jesus.
Obrigado porque essas vidas resolveram se render ao Senhor nessa noite. À luz da palavra, elas sentiram o amor delas, o amor do Senhor superabundando sobre a vida delas. E elas resolveram dar esse passo de fé, sair do que é natural, sair do que é previsível, sair da zona de conforto e erguer as suas mãos em um sinal de rendição. Na tua palavra vai dizer que uma alma vale mais que o mundo. Hoje, várias almas se renderam ao Senhor. Que o Senhor possa reposicionar essas pessoas no teu reino. Que elas possam viver aquilo que elas nunca viveram. O propósito de Deus para elas. Toda ferida, toda dor, toda mágoa. Tudo aquilo que de alguma forma tentaram frustrar os seus projetos sobre a vida desses homens e mulheres, que hoje caiam por terra em nome de Jesus. Onde abundou o pecado, que superabunde a graça de Deus. Eu creio, Pai, que uma vida nova, uma nova história está sendo proposta, e que eles possam esquecer de tudo aquilo que para trás ficou e permanecer para o alvo, e continuar indo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E eu quero te convidar junto comigo, se alegrar por esses irmãos que entregaram a vida a Jesus. Uou! Aleluia! Você sabe o que aconteceu com Pedro? Esse homem que abandonou tudo? Você sabe o que aconteceu? Ele viveu experiências incríveis em Deus. Ele pregou e multidões foram curadas. Ele passava nas ruas, a sua sombra tocava nas pessoas e as pessoas eram curadas. E agora ele já com a idade muito avançada, muito velhinho, ele é preso. E assim como Jesus tinha profetizado, ele está sendo guiado por homens, por um caminho que ele não queria andar. Ele está indo para a crucificação. Esse homem que negou, esse homem impetuoso, agora está pendurado no madeiro, da mesma forma que Jesus foi numa cruz. E ele diz: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Eu não posso morrer da mesma forma que ele. Não é digno que eu faça isso. Por favor, invertam a cruz. Eu quero morrer de cabeça para baixo, porque eu não sou digno nem de morrer com ele. Olha o poder da graça de Deus. Olha o que a graça pode fazer com a sua vida. Se você tiver coragem de se levantar, de se posicionar, eu tenho certeza que você vai viver tudo que Ele tem para você. Você crê? Você crê? Aleluia!